O nosso lado é outro torcedor. Nós não somos o sistema. Muito pelo contrário. Nós somos o povão. Nós somos a Baixada. Nós somos a Zona Norte. Nós somos Vasco da Gama. E infelizmente, depois de 100 anos, é engraçado, sábado se completaram 100 anos do centenário dos Camisas Negras. E parece que em 2023, o Vasco volta no tempo e enfrenta novamente problemas contra os mesmos clubes. Novamente a Zona Norte se enfrenta com a Zona Sul. Novamente, o sistema bate de frente com o povo. E olha, a gente tá aqui. Se depender de nós, vascaínos, isso não irá acontecer. O Vasco incomoda. Cenas como a de ontem, 6 horas da manhã, no aeroporto do Galeão, incomoda. Domingo, 11 horas da manhã, Maracanã lotado, ingressos esgotados, incomoda. Esse é o Vasco, torcedor. E olha, a gente vai falar sobre isso. A gente vai falar sobre tudo o que está acontecendo se tratando de Vasco da Gama. Porque é muito chato, é muito triste, é muito complicado, é muito difícil. Numa festa tão linda, tão gostosa, tão legal que foi feita ontem pela parte da manhã, na cidade carioca, teve um apagar das luzes, foi jogado um balde de água fria. Mas enfim, para que você fique por dentro de tudo que está acontecendo no nosso Vasco, fique ligado até o final do vídeo, porque é um Acorda Vascão com muitas informações. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, meu amigo torcedor, seja muito bem-vindo. Você está no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é o seguinte, se você não me conhece, é claro, eu sou o Lucas e eu peço aqui a sua inscrição. Torcedor, não sei se você reparou, mas infelizmente o nosso canal ainda segue sem a monetização. Houve um probleminha dentro da plataforma do YouTube nesses últimos dias, estamos desde quinta-feira sem conseguir ter renda com o nosso canal. Mas seguimos por aqui, sem desistir, continuando junto. Não é apenas por dinheiro, mas é pelo Vasco, é por vocês, é por mais de 100 mil pessoas que curtem o nosso conteúdo. E a gente não irá parar. Porém, eu venho te pedir com toda sinceridade, com toda humildade, a sua ajuda com a sua inscrição. Se inscreva no nosso canal, ajude aí o nosso crescimento, é só isso que eu peço. Se inscreva, deixe seu like, compartilhe o nosso vídeo e vamos juntos, porque em breve as coisas se normalizam e a gente não mudará em nada, porque continuamos aqui trazendo informações do Vasco da Gama a vocês. E outra, se inscrevam no nosso canal secundário, link aqui embaixo, link no comentário fixado e também na descrição. Então se inscrevam lá no nosso outro canal, para também nos ajudar a crescer por lá. A gente vai postar outro tipo de conteúdo, então fiquem ligados, fiquem de olho. Mas vambora, né, rapaziada? Vambora, sem muita enrolação. Fala logo de Vasco da Gama, torcedor, porque é realmente um momento muito complicado. Mas vamos começar falando por coisa boa, pois ontem na cidade carioca, às 6 horas da manhã, Dimitri Payet, o francês, teve o seu primeiro encontro com o torcedor vascaíno. De fato, o francês desembarcou no Rio de Janeiro às 5h20, porém demorou algo em torno de 40 minutos para ter esse primeiro momento com a torcida do Vasco. E é realmente uma legenda que foi colocada na frase ontem pelo próprio Vasco da Gama nas redes sociais. Jamais compare essa torcida, jamais subestime o nosso povo. É o Vasco. E olha, torcedor, o Vasco deixou Dimitri Payet surpreso. O francês ficou surpreso e emocionado com a recepção calorosa da torcida vascaína no aeroporto do Galeão. Foi como a gente informou a vocês na manhã de ontem, e eu volto a repetir aqui agora também nesta manhã de hoje, quarta-feira, ou aliás, quinta-feira, né? Algo em torno de 5 mil pessoas estiveram presentes no aeroporto do Galeão. Payet, é claro, não imaginava que isso pudesse acontecer. Ele chegou após 7 temporadas do Olympique de Marseille com esperança de que poderia receber um calor do torcedor vascaíno, mas jamais a festa gigante que aconteceu ontem no aeroporto do Galeão. Ele não ainda deu palavras ao torcedor vascaíno, ainda não houve essa entrevista coletiva, mas já adianto aqui a vocês que a expectativa é que essa entrevista coletiva aconteça na terça-feira que vem. O processo para a apresentação do Payet se dará da seguinte maneira: hoje, quinta-feira, ele estará finalizando, né, a parte de documentação. Ele estará indo, inclusive, ao CT Moacir Barbosa para ter o primeiro contato com o elenco. Ainda não treinará, essa informação que eu tive. Ontem ele já realizou toda a bateria de exames médicos
Ontem ele inclusive dormiu no hotel, passou após nessa parte dos exames médicos o dia todo no hotel, não teve nem tempo sequer para conhecer a cidade carioca. Hoje terá esse primeiro contato com o elenco, mas ainda não entrará em campo, realizar aquela avaliação física, não os exames médicos, mas uma avaliação física para o departamento de futebol do Vasco entender como está hoje a situação física do meio-campo francês. E sexta-feira a expectativa é que ele já se junte ao grupo para realizar o seu primeiro treino como jogador, como profissional, né, do Gigante da Colina. Então a expectativa sim é que sexta-feira às 10 horas da manhã, para fechar, né, com chave de ouro esse anúncio, essa apresentação do camisa 10 do Vasco da Gama, Dimitri Payet, venha a ser anunciado. Então uma grande expectativa realmente para o anúncio oficial do jogador. Inclusive, como está aparecendo aí na imagem a vocês, foi repercussão mundial. Ontem Dimitri Payet rodou em diversos jornais aí ao redor do mundo, e um desses jornais que rondou Dimitri Payet foi o L'Équipe, que é o jornal mais famoso da França. No canto superior direito, esquerdo está lá, Payet do Brasil, futebol Vasco da Gama. Então o Vasco de fato chegou a diversos lugares do mundo. Tem gente que ainda fala que reforço grande, craque, não vende camisa. Ontem a quantidade de camisas do Dimitri Payet que estiveram presentes no meio da torcida vascaína foi algo de se assustar. Muitos torcedores já garantiram a sua camisa 10 com o nome do Dimitri Payet. Porém, torcedor, hoje estarei no CT. Hoje terá o primeiro contato com o grupo. Amanhã realizará o seu primeiro treino. E domingo, havia grande expectativa de que Payet viesse a ser apresentado no Maracanã para mais de 70 mil torcedores. Mas infelizmente ontem, logo após, e já iremos entrar agora nesse assunto, logo após, momentos após a apresentação de Dimitri Payet, por volta das 5, 6 horas da noite, tivemos a informação de que o Vasco foi proibido, em segunda instância, de atuar no Maracanã. O que aconteceu, torcedor vascaíno, foi que um desembargador proibiu o uso do Maracanã pelo Vasco da Gama, alegando de que o Vasco iria prejudicar o gramado do Maraca e alegando ainda de que há outras praças desportivas na cidade carioca para que o Vasco viesse a utilizar os estádios e não tivesse a necessidade de utilizar o Maracanã. Quem foi esse desembargador? Vamos trazer aqui o nome exato a você. O desembargador que entrou com essa ação na tarde de ontem foi o André Luiz Cidra, alegando exatamente isso que a gente trouxe a vocês, uma vez, abre aspas, a outros estádios no estado do Rio de Janeiro em condições de garantir o direito dos consumidores de produto com padrão adequado de qualidade. Ele ainda cita como o Engenhão, no mesmo município, e outros estádios no anterior, caso do Volta Redonda, o estádio Raulino de Oliveira, caso também do estádio da Luso Brasileiro, né, na Ilha do Governador, da própria Portuguesa. Mas sabemos muito bem que o Maracanã é do Vasco da Gama e que não há sentido algum um desembargador dar uma decisão como essa. O Vasco não vai abrir mão de jogar no Maraca, essa é a informação que nós temos. Uma pessoa muito ligada à associação deixou isso muito bem claro, que ontem mesmo o Vasco já iniciou um recurso, né, contrário à decisão do TJRJ. O Vasco recorreu já dessa ação e a expectativa é que hoje, nas próximas horas dessa quinta-feira, já saia o resultado. O Vasco ontem, inclusive, também em nota oficial se posicionou. Mas é importante a gente trazermos o posicionamento do Vasco da Gama e esclarecer a vocês uma situação muito inusitada, né? Porque, como a gente trouxe a vocês, ontem, o desembargador que deu essa decisão foi o desembargador André Luiz Cidra. Essa decisão saiu ontem, quarta-feira, porém na terça-feira havia um outro desembargador responsável por essa ação, um outro relator. Porém ele saiu da ação pois se declarou suspeito. O que é um ato de suspeição? Um ato de suspeição é ele sair da ação por dizer que ele não teria uma legitimidade, se é assim que eu posso falar, o suficiente para conseguir determinar o que deveria ser feito, né? Até para trazer o significado do dicionário mesmo, né? Suspeição diz assim, ó: o instituto da suspeição delimita as hipóteses em que o magistrado fica impossibilitado de exercer sua função em determinado processo devido a vínculo subjetivo, relacionamento com alguma das partes. Então o que acontece? Terça-feira, um outro desembargador se declarou suspeito. A gente não vai afirmar, mas o motivo dele ter se declarado suspeito foi pelo fato dele ser um torcedor, pode ter sido pelo fato dele ser um torcedor do Vasco e acabar num pêndulo caindo a favor do Vasco da Gama, ou ser um torcedor da dupla Flamengo ou Fluminense por um pêndulo cair ao lado
da dupla Fla-Flu do lado do consórcio e negando, impossibilitando o Vasco de jogar no Maraca. Porém, o desembargador, o relator, André Luiz, que a gente acabou de falar com vocês, que negou, não deixou o Vasco atuar no Maracanã, logo após ser confirmada, né, a citação em segunda instância. A informação que nós temos é que o doutor André Luiz era um sócio ativo do Fluminense. O Vinícius Araújo trouxe essa informação de que realmente André Luiz Sidra é sócio torcedor do Flu, como está aparecendo aí nas imagens a vocês. Possui status ativo de matrícula e até mesmo o número da sua matrícula aparece aí nas imagens. O Fluminense não era parte do processo, mas acabou se apresentando como interessado. Isso automaticamente faz com que ele se torne suspeito. Faz com que André Luiz se torne impossibilitado de atuar como um relator, né, da ação impetrada. E isso está no artigo 144. A gente deu uma olhada e está escrito assim, ó: há impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer funções no processo. Artigo 5º, 144.5. Quando for sócio ou membro de direção ou de administração de pessoa jurídica parte no processo. Ele é sócio do Fluminense. Isso impossibilita, impede o juiz André de dar aí a sua opinião, a sua decisão no processo, e ele deu. Então, praticamente cai por terra tudo o que aconteceu, torcedor. E para vocês verem o cúmulo do absurdo, logo após que vazou isso, o André, às 7h50 de ontem, 19h50, cancelou o seu sócio, que era ativo já há mais de 5 anos. Duro, né, torcedor? Estranho, né, torcedor? Sistema, meu amigo. É o sistema. E o Vasco, é claro, se posicionou. O Vasco, em nota, na parte da noite de ontem, como está aparecendo aí nas imagens a vocês, se posicionou dizendo assim, vambora, abre aspas: o Vasco da Gama recebeu com surpresa e indignação a decisão do desembargador André Luiz Sidra, preferida na noite desta quinta-feira. E lá na frente segue: pela decisão em vigor, no momento o Vasco da Gama está na inédita e absurda situação de se ver impedido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro de jogar no Maracanã, assim como proibido de receber seus torcedores no seu próprio estádio de São Januário. O Maracanã é um bem público do Estado do Rio de Janeiro. Na proposta feita pelo Flamengo ao Estado para administrar o Maracanã, assim como termo de permissão de uso, assinado com o Poder Público Estadual, encontra-se a obrigação expressa de ceder o estádio aos demais clubes do Rio de Janeiro em igualdade de condições. E no final, finaliza da seguinte maneira: lamentamos profundamente o ocorrido e continuamos a acreditar na justiça e no futebol, razão pela qual faremos todo o esforço que estiver ao nosso alcance para que este absurdo não prevaleça. Saudações vascaínas. Então, meu amigo, é exatamente isso. TJRJ fecha os portões de São Januário, alegando que São Januário está dentro de uma favela e seria perigoso e lesivo aos torcedores do Vasco comparecer e não há segurança. O Ministério Público determina que para abrir os portões de São Januário deve-se ser implantados nas catracas do estádio digital, algo que não é normal, que não se vê, né, nos estádios ao longo do futebol brasileiro. Ou seja, o Vasco é impossibilitado de jogar na sua casa. E agora o Vasco é impossibilitado de jogar no Maracanã. E quem dá a decisão é um tricolor. O sistema, meu amigo, é coisa de maluco. E nós não somos o sistema. O Vasco incomoda muito o torcedor. Muito. E são nesses momentos que isso fica ainda mais claro. E só para finalizar com chave de ouro, a alegação é que o Vasco vai prejudicar o gramado. Dá uma olhada aí, ó, como está o gramado do Maracanã. Realmente o Maracanã está em ótimas condições, gramado impecável. E como o Vasco escreveu em nota ontem, que a gente não trouxe, mas eu deixei para falar no final, 18 partidas consecutivas já aconteceram no Maracanã nesse ano de 2023. 18 vezes houve partidas em dias consecutivos, ou seja, o Flamengo jogou numa terça e o Fluminense numa quarta, o Flamengo numa quarta, o Fluminense numa quinta, num sábado e num domingo, num domingo e numa segunda. Isso já aconteceu 18 vezes no ano. Nenhuma das 18 vezes o Vasco esteve presente. É brincadeira, cara. É ridículo, é vergonhoso, é o sistema. A gente fica por aqui. Esse foi o Acorda Vascão, o primeiro vídeo ainda dessa quinta-feira. E retornaremos já já com Fala Gigante por volta de 2h30 da tarde, contando, é claro, com a presença de todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem no nosso canal, se inscrevam no nosso canal secundário, contamos aí com a sua presença. E como sempre falamos aqui, saudações vascaínas.